Fala, galera! Vamos dar continuidade na disciplina de Fisiologia aplicada à enfermagem. Agora nós vamos adentrar a unidade Desvendando os Mistérios do Corpo Humano, né? Então agora vamos começar a adentrar o mundo do exame físico, né? E pensando nisso, numa introdução bem breve sobre o que é o exame físico, é um método de avaliação global no sentido cefalopodal, sendo parte integrante da avaliação de enfermagem. Então, pensando nisso, é de competência do enfermeiro que ele saiba fazer uma avaliação física adequada para cada paciente. É um exame organizado e sistematizado, baseando-se na história e saúde do paciente. Como que nós avaliamos o exame físico? De duas maneiras. São os dados objetivos, que é o que eu consigo observar e avaliar durante a condução do meu exame físico, e os dados subjetivos, que o paciente afirma para mim. Um exemplo muito simples de dados subjetivos, dor, né? Às vezes, durante uma palpação na avaliação física, você toca no paciente e ele te afirma dor. Eu não posso dizer ou negar que ele não sente dor, mas eu consigo avaliar o nível de dor que nós falaremos mais para frente. Qual que é o sentido da utilização do exame físico? Sempre da cabeça aos pés. Eu inicio pela cabeça e encerro meu exame físico nos pés. Por isso, cefalopodal. Tem algumas literaturas que vai trazer para vocês a nomenclatura cefalocaudal. Era uma nomenclatura mais antiga, né, que já entrou em desuso, mas ainda tem alguns livros que trazem essa literatura. Então, se vocês se depararem com isso, com a palavra cefalo-caudal, não se assustem. É a mesma coisa, um exame físico da cabeça aos pés. Qual é o objetivo do exame físico? Aqui eu levantei alguns, né, para a gente discutir. Levantar os dados do paciente, a fim de identificar os problemas que demandam ações de enfermagem. Então, eu preciso saber o que traz esse paciente à minha unidade de saúde, tá? Até para que eu consiga sistematizar a minha assistência de enfermagem, que vocês vão aprender mais para frente. Confirmar as informações obtidas durante a entrevista ou acrescentar durante os dados, tá? Então, a minha entrevista, a minha anamnese, né? Ela precisa ser bem feita, porque durante o exame físico eu consigo complementar algumas informações ou modificar ou de fato perceber se o paciente ele me mentiu em algum momento e agora eu consigo afirmar que de fato ele está mentindo porque eu estou avaliando, então é algo objetivo, tá? E também obter diretrizes para a prescrição de cuidados de enfermagem. Medidas antropométricas, é aqui que a gente inicia o nosso exame físico. Primeiro a gente começa com o peso, então eu preciso de uma balança para fazer isso, né? Tanto no adulto quanto na criança, eu preciso avaliar o peso, tá bom? O que muda vai ser o tipo de balança. E aí nós temos mais para frente o comprimento. O comprimento geralmente eu avalio em crianças de até 2 anos, porque acima disso a criança consegue ficar em pé através do comando do avaliador. Se vocês observarem aqui na foto da direita, nós temos, embaixo do bebê, nós temos uma régua. Conseguem observar? Essa régua nós chamamos de antropômetro, que é um instrumento utilizado para medição do comprimento corporal da criança na horizontal, então nela deitada. A depender do paciente, vamos pensar num paciente adulto que está acamado, que não sabe a sua altura, né, o seu comprimento, eu vou utilizar também um antropômetro para conseguir avaliar. Então, o antropômetro é um instrumento que eu consigo mensurar esse comprimento dessa pessoa na horizontal, deitado. Legal? Pensando numa pessoa que já consegue ficar em pé e parada ao comando, nós temos as crianças acima de 2 anos de idade. Então, eu passo agora a avaliar a altura e não o comprimento, tá? Pensando na altura, ela tem que estar o quê? Na vertical. Então, se vocês observarem na foto, ao lado dessa criança, nós temos uma régua. Essa régua, nós temos os nossos aparelhos que fazem essa mensuração, chamado de estadiômetro, que é o equipamento utilizado para mensurar a altura na posição vertical.
Então, aqui nós temos, para crianças acima de 2 anos, nós temos a girafa, né, que ao lado tem a régua, nós temos balanças que tem a régua atrás para avaliar a altura do adulto. Então, essas réguas, para mensurar a altura, nós chamamos de estadiômetro. Agora nós temos o quê? O perímetro cefálico, né? Onde eu avalio em crianças de 0 a 2 anos, para que eu consiga fazer o acompanhamento do crescimento dessa criança. Como é que eu avalio isso? Através da fita métrica, de acordo com a imagem ao lado. E aí, o último e não menos importante, pensando em medidas antropométricas, nós temos o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é uma medida utilizada para mensurar a obesidade adotada pela Organização Mundial de Saúde. É o padrão internacional para avaliar o grau de obesidade. Então, nós utilizamos o IMC, né? Índice de Massa Corpórea. Como que eu avalio esse IMC? Se vocês observarem aqui, nós temos essa formulazinha. Peso em quilogramas, a altura em metros quadrados, tá? Então, se por um acaso você for colocar a altura em centímetros, o seu cálculo vai dar errado. Isso é importante sempre avaliar. Eu penso apenas, o cálculo é peso em quilograma dividido por altura ao quadrado, metros quadrados. E aqui, gente, nós temos essa classificação através do resultado desse cálculo. Então, se o meu peso dividido pela minha altura for abaixo de 17, eu tenho uma situação, né? O meu peso está o quê? Muito abaixo, eu tenho uma magreza extrema. Entre 17 a 18,49 é uma pessoa abaixo do peso. Um valor entre 18,5 a 24,99, essa pessoa tem um peso que ideal para sua altura. Entre 25 a 29,9, essa pessoa está o quê? Sobrepeso, acima do peso. Entre 30 a 34,9, nós classificamos como obesidade 1. Entre 35 a 39,9, nós classificamos como obesidade 2, que é uma obesidade severa. Acima de 40, um IMC acima de 40, obesidade 3, que é a obesidade mórbida. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela, né, para avaliar o IMC, de acordo com a altura versus o peso. Aqui você vai fazer o cálculo e na verdade, você nem precisa fazer o cálculo no papel ou na calculadora. Você vai fazer apenas cruzamento de dados. Vou utilizar o meu exemplo. A professora Gislaine, ela tem uma altura de 1,65. Então, na horizontal aqui nós temos altura e aqui na vertical nós temos peso. Altura horizontal e peso na vertical. Professora Gislaine, mais uma vez, 1,65. O peso dela atual hoje é de 60 quilos. Olha o 60 aqui. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. 60 quilos por 1,65 de altura dá um valor de, aqui a gente cruza os pontos, de 22,04. Então, significa que 22,04, o verdinho é o quê? Um peso normal. Mas vamos olhar novamente na tabelinha abaixo. 22,04 tá aqui, peso normal, tá? Então, uma tabelinha para vocês conhecerem. E aqui eu trouxe um exercício. Durante a avaliação física do paciente JOP, a enfermeira Maria Aparecida verificou que o mesmo apresenta uma altura de 1,80, opa, faltou bem aqui, gente, metros quadrados, tá? E peso de 80 quilogramas. Calcule o IMC do paciente. Primeira coisa que eu preciso lembrar, a fórmula, como eu calculo o IMC. IMC é igual peso sobre altura ao quadrado. Então, vamos colocar os valores do meu paciente JOP. Ele tem o quê? IMC igual a 80, porque é o peso dele em quilogramas, dividido pela altura. 1,80 ao quadrado.
eu já sei que quando eu estou falando ao quadrado, é o valor vezes ele mesmo. Então, ficaria a fórmula 80 quilos dividido por 1,80 vezes 1,80. Vai ter alguém que vai me perguntar bem assim, professora, posso fazer 80 quilos dividido por 1,80 vezes 2? Não, eu não posso fazer isso, tá? É sempre ele por ele mesmo. Legal, gente? 1,80 vezes 1,80. Não posso fazer 1,80 vezes 2, porque o valor vai dar errado. Legal? Então, 1,80 vezes 1,80 dá 3,24. Já calculei aqui para vocês. Agora sim eu vou fazer a divisão. 1,80 dividido por 3,24 dá o quê? 24,69. Aí, unidade de medida, sempre importante e obrigatório, quilogramas por metro quadrado, porque eu avaliei peso e avaliei o quê? A altura. 24,69 nós já aprendemos na tabelinha lá atrás. Pensando nesse adulto, ele está o quê? Um valor normal, com peso adequado para a idade. Legal, gente? Espero que vocês tenham compreendido como fazer o cálculo do IMC. Agora, gente, eu preciso saber mais coisas para continuar fazendo a minha avaliação física. Uma delas é a posição para fazer a avaliação. Eu tenho diversas posições que eu preciso aprender, não só para fazer a avaliação física, mas para fazer qualquer manejo com o meu paciente. Às vezes o paciente ele precisa ficar lateralizado, né? Às vezes ele precisa ter o quê? O tórax elevado para facilitar uma respiração. Às vezes, pensando em um momento de uma cirurgia, ele precisa ser posicionado de maneira diferente. Então, dependendo do cuidado de enfermagem que eu vá ofertar ao meu paciente, eu preciso saber qual é a posição adequada. Para isso, vamos aprender algumas posições. A mais comum, ereta ou ortostática, que é o meu paciente em pé. Sentado, meu paciente sentado, seja na cadeira ou seja próximo do leito da cama. Tem a posição supina ou decúbito dorsal. Como que eu caracterizo essa posição? Supina, porque ele está de barriga para cima. Decúbito, porque ele está o quê? Na horizontal. Dorsal, porque o dorso dele encosta com a cama, com o leito. Por isso, decúbito dorsal. E nós temos também o decúbito ventral, que é o quê? O abdômen em contato com o leito, em contato com a cama, ou prona. É a mesma nomenclatura para a mesma posição. Então, mais uma vez, ereta ou ortostática, meu paciente em pé. Sentado, meu paciente sentado 90 graus. Importante isso, tá? Supina ou decúbito dorsal, meu paciente de quê? De barriga para cima, abdômen para cima. Quem está em contato com a cama? O dorso do meu paciente. Por isso, decúbito dele deitado na horizontal, dorsal porque é o que encontra-se em contato com o leito. Prona, meu paciente deitado na horizontal com o abdômen em contato com a cama, com o leito. Ou, para a mesma imagem, para a mesma posição, decúbito ventral. Vamos lá que a gente tem mais. Agora nós temos decúbito lateral, paciente lateralizado, indiferente de qual lado, seja ele esquerdo ou direito. Ele encontra-se lateralizado. Diferente, gente, da posição de Siemens. Aqui, o lado direito, ele vai estar o quê? Deitar o paciente sobre o lado direito, flexionando as pernas. Se vocês observarem, eu trouxe uma foto muito parecida com a foto de Siemens. Mas o que diferencia uma da outra? Porque obrigatoriamente na posição de Siemens, o meu paciente vai estar o quê? Com as pernas flexionadas. No decúbito lateral, ele pode estar tanto com a perna flexionada quanto com a perna reta. Tudo bem? Isso é importante.
E aí, nessa outra posição, que é a posição litotômica, o paciente é colocado em decúbito dorsal. Dorsal por quê? Olha aqui, o dorso em contato com a cama, com o leito. As coxas são bem afastadas uma das outras e flexionadas sobre o abdômen. As pernas ficam em um ângulo de 90 graus. Se vocês observarem, eu tenho um apoio para colocar e acomodar essa perna. Tá vendo aqui esse apoio? Então, eu acomodo as pernas do meu paciente flexida num ângulo de 90 graus nessa posição. É uma posição também que costuma ser chamada de posição ginecológica, né? A mais famosa para a coleta de CCO, que o enfermeiro faz esse procedimento. Então, ele precisa saber que aquela posição ginecológica, ela tem um nome chamada posição litotômica ou litotomia, né? Agora, nós temos a posição genitopeitoral, paciente também ajoelhado e com o peito descansando na cama. Os joelhos devem ficar o quê? Ligeiramente afastados. Então, aqui, quem vai ficar em proeminência é o quê? É o glúteo do meu paciente. Nós temos também a posição de Trendelenburg, né? Paciente fica em decúbito dorsal. Decúbito dorsal eu já sei, meu paciente no que? Com o dorso em contato com o leito, com a cama, com as pernas e pé acima do nível da cabeça. Então, é isso que diferencia essa posição da primeira posição que eu mostrei para vocês de decúbito dorsal apenas. Por quê? Se vocês observarem aqui, os pés está mais alto do que a cabeça. Se eu traçasse uma linha imaginária neste momento, eu conseguiria enxergar claramente os meus pés mais alto do que a cabeça. Então, a depender de um procedimento cirúrgico, eu preciso utilizar esse tipo de posicionamento. Nós temos a posição de Fowler, que é o paciente semi-sentado. Então, aqui ele está semi-sentado. A cabeceira da cama em um ângulo de 45 graus. Aqui, qual que é, professora, o que diferencia a posição de Fowler da posição sentada? Sentado, ele está no ângulo de 90 graus. Semi-sentado, ele está no ângulo abaixo de 90 graus. Pode ser 40 graus, 45 graus. Geralmente, nós utilizamos a posição, um ângulo de 45 graus. Então, ele está semi-sentado. Nós temos agora os métodos propedêuticos utilizados no exame físico, que são inspeção, palpação e percussão. Esses métodos propedêuticos vai ser descrito na aula que vem com a professora Larissa Irene, que aparece aí na imagem para vocês, tá bom? Então, vamos na próxima aula, siga a sequência dos links e assista a aula de métodos propedêuticos utilizados no exame físico pela professora Larissa. Fico por aqui, já já eu volto.